Hoje vamos voltar no tempo para entender como nasceram os computadores. Eles não começaram como máquinas pequenas e poderosas, como as que temos hoje no bolso. Na verdade, eram gigantes, cheios de fios e válvulas, e faziam contas que levariam dias para um ser humano resolver. Neste episódio, vamos descobrir como surgiu a ideia de um computador, quem foram as pessoas por trás dessas máquinas e como passamos de salas enormes, cheias de equipamentos, para o computador que você usa aí agora. Muito antes de existir computador, o ser humano já queria fazer contas mais rápido e com menos erros. Podemos lembrar de 3 grandes passos antes do computador moderno. O primeiro foi o ábaco. Povos antigos como os chineses já usavam o ábaco há milhares de anos. Era uma calculadora manual, varetas e bolinhas que ajudavam nas contas. Séculos depois, surgiram máquinas mecânicas de calcular, feitas com engrenagens e rodas dentadas. Elas ainda não eram computadores, mas já faziam somas e subtrações automaticamente. E por fim, tínhamos as tabelas e os computadores humanos. No século XIX e começo do XX, havia pessoas contratadas só para fazer cálculos. Eram chamados de computers em inglês, ou seja, computadores humanos. Eles calculavam tabelas de navegação, astronomia, engenharia, era tudo feito na mão, com lápis, papel e muita paciência. Esse cenário criou a grande pergunta: será que dá para construir uma máquina que pense nos cálculos por nós? No século XIX, um engenheiro inglês chamado Charles Babbage teve uma ideia brilhante. Ele imaginou uma máquina que conseguiria fazer muitos tipos de cálculos automaticamente, seguindo instruções, quase como um computador moderno. Ele projetou 2 grandes máquinas, a máquina diferencial para calcular tabelas com mais precisão e a máquina analítica, uma máquina muito mais avançada, que já tinha conceitos de memória, unidade de processamento e até leitura de instruções em cartões perfurados. Na prática, ela nunca foi totalmente construída na época, mas o projeto era tão à frente do tempo que hoje Babbage é chamado de pai do computador. Ao lado dele estava Ada Lovelace, uma matemática brilhante. Ela estudou os planos da máquina analítica e escreveu anotações descrevendo como dar instruções para a máquina. Essas instruções são vistas hoje como o primeiro programa de computador. Ada entendeu algo muito importante, que a máquina ela não serviria apenas para números, mas poderia trabalhar com qualquer tipo de informação, se fosse bem codificada. No fim do século XIX e início do XX, uma ideia ganhou força: usar cartões perfurados para guardar instruções e dados. Um inventor chamado Orman Rollery usou cartões perfurados para acelerar o censo dos Estados Unidos. Em vez de contar tudo à mão, as máquinas liam os cartões com furos e faziam estatísticas muito mais rápido. Esse sistema funcionava assim: cada furo representava uma informação, por exemplo, homem, mulher, idade, país de origem. A máquina lia os cartões, contava e organizava os dados. Esse trabalho de Rollery deu tão certo que sua empresa acabou se unindo a outras e anos depois se transformou na famosa IBM, uma das gigantes da informática. Os cartões perfurados foram muito usados durante décadas, tanto para guardar dados quanto para programar máquinas. A Segunda Guerra Mundial acelerou muito o desenvolvimento dos computadores. Governos precisavam resolver problemas complicados, como quebrar códigos secretos inimigos, fazer cálculos de trajetórias de mísseis e armas e simular situações de guerra. Imagina fazer tudo isso à mão, com lápis e papel. Seria muito lento. Foi nesse contexto que surgiram algumas máquinas históricas. Na Inglaterra, o Colossus foi criado para ajudar a quebrar códigos alemães. Ele usava válvulas eletrônicas e lia fitas perfuradas. Era um computador eletrônico programável, mesmo que ainda fosse limitado, comparado aos de hoje. Nos Estados Unidos, surgiu o ENIAC,
um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral. Foi construído para calcular tabelas de artilharia do exército. Era gigantesco, ocupava uma sala inteira, consumia muita energia e esquentava muito. Para programar essas máquinas, era preciso conectar cabos, mexer em painéis e chaves. Não existia ainda um teclado simples ou uma tela como conhecemos hoje. Mas esses computadores mostraram algo essencial. Máquinas eletrônicas eram muito mais rápidas que qualquer humano para fazer cálculos complexos. Enquanto esses primeiros computadores surgiam, um matemático chamado John von Neumann ajudou a organizar o jeito de pensar um computador. Ele descreveu uma arquitetura com alguns elementos básicos, uma unidade de processamento onde as contas são feitas, uma memória onde dados e instruções ficam guardados, e entrada e saída por onde a informação entra e sai da máquina. O ponto mais importante foi a ideia de que dados e programas poderiam ficar na mesma memória. Isso é o que chamamos hoje de arquitetura de von Neumann, e é a base da maior parte dos computadores até hoje. Isso significa que a máquina não precisava ser redesenhada para cada tarefa nova. Bastava trocar o programa, ou seja, as instruções. Os primeiros computadores usavam válvulas eletrônicas, componentes grandes que esquentavam muito e queimavam com facilidade. Depois veio uma revolução, o transistor, inventado no final da década de 1940 e popularizado nos anos 50. Ele era muito menor, gastava menos energia e era bem mais confiável. Com os transistores, os computadores puderam ficar menores e mais práticos. Logo em seguida surgiu outra grande ideia, o circuito integrado, também chamado de chip. Em vez de ter vários componentes separados, era possível colocar muitos transistores dentro de um único pedacinho de material. Isso permitiu criar computadores cada vez menores e mais poderosos. Ao longo dos anos 1960 e 1970, empresas começaram a vender computadores para governos, grandes empresas e universidades. Ainda eram caros, enormes e nada parecidos com um computador pessoal. Nos anos 1970, algo começou a mudar. Com o avanço dos microprocessadores, tornou-se possível colocar o cérebro do computador em um único chip. Isso abriu caminho para os computadores pessoais, ou PIC. Alguns marcos importantes foram o Altair 8800, um dos primeiros microcomputadores comerciais, que não tinha tela bonita nem mouse, mas inspirou muitos entusiastas de tecnologia. Depois vieram o Apple e o Apple II, criados por Steve Jobs e Steve Wozniak, que eram computadores voltados para pessoas comuns e pequenos negócios. E finalmente, o IBM PC, que ajudou a popularizar um padrão de computador pessoal que se espalhou pelo mundo. A partir daí, o computador saiu de grandes salas técnicas e começou a entrar em casas, escritórios e escolas. Com o passar das décadas, os computadores ficaram cada vez menores, mais rápidos, mais baratos e conectados em rede. A chegada da internet ligou milhões de computadores pelo mundo, transformando o computador em uma ferramenta de comunicação, não só de cálculo. Hoje carregamos no bolso um aparelho com poder de processamento muito maior do que os primeiros computadores que ocupavam salas inteiras. Smartphones, tablets, notebooks, videogames, carros modernos, todos têm algum tipo de computador. Depois de toda essa história, vale uma pergunta: o que realmente define um computador? Podemos resumir em 3 ideias simples. Primeiro, ele recebe informações, seja por teclado, toque, câmera ou sensor. Segundo, ele processa essas informações seguindo as instruções de um programa. E terceiro, ele devolve um resultado, seja uma imagem, um som, um texto ou um comando. Seja um gigante cheio de válvulas ou um celular na sua mão, todos seguem essa mesma lógica básica. Quando olhamos
para a história da criação dos computadores, percebemos que ela não é apenas sobre máquinas, mas sobre necessidades humanas, a necessidade de calcular melhor, de organizar informações, de se comunicar mais rápido e de resolver problemas complexos. De Babbage e Ada Lovelace, com máquinas que quase não saíram do papel, até os chips atuais com bilhões de transistores, os computadores foram ganhando forma a partir da criatividade de muitas mentes ao longo do tempo. E hoje eles fazem parte de quase tudo, da medicina aos games, da ciência ao entretenimento, dos negócios à arte. No próximo episódio vamos continuar essa jornada, aprofundando como essas máquinas passaram a se conectar, compartilhar dados e criar o mundo digital em que vivemos hoje. Se você precisa de algum computador para assistir mais dos nossos vídeos ou para criar os seus conteúdos, dê uma olhada na descrição desse vídeo que vamos deixar algumas opções para vocês. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo da nossa história.